Bem-vindo, ilustres da Catedral das Artes, Fundação Fernando Leite Couto. Hoje estamos aqui para fazer uma viagem ao álbum Lavagem Cerebral, que é uma preparação psicológica para receberem o antibióticos. Tudo isso, imunização de uma homeboy lendário, Flash MC, AKA, vacina Bolsa. Vocês não estão preparados. Vocês não estão preparados. Fiquem atentos, com cerca de 45 minutos, com o essencial do melhor da hip-hop underground. Bem-vindos, lavagem cerebral e antibióticos. Flash MC, AKA, vacina Bolsa. Antibióticos. O que é que são antibióticos? Antibióticos podem ser contradições, pode ser uma escravidão, podem ser pecados ou pode ser uma separação. Na verdade, antibióticos também podem nos curar ou também podem nos matar. O que são antibióticos, afinal? Vos convido a deliciarem-se destes antibióticos de Flash MC, a.k.a. vacina Boss. Antibióticos. Glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Tenho certeza que a vida prostituta dos bairros, ela tem os lábios pretos porque fuma cigarros. Vida curta, perde-se num minuto, cuidado. Já viste a picha de doentes no hospital do estado que procuram pela vida sem dinheiro no banco. Outros morrem nesse bicho, o enfermeiro quer taco. Mas uma vida que se foi num acidente de estilhaços e tu entregas a tua vida sem medir os pecados. Vives na casa do diabo a 7 palmos do pado, sem saber que horas são e qual é o mês do ano. É por isso que a tua vida é um buraco sem plano. É uma vida ilusória num semblante mundano. Vida sem fé é uma alma vazia sem coração. Até o cego brinda vida sem a sua visão. Tem a vida mais feliz porque vê do coração. Cuidado com essa vida, ainda cais na escuridão. Sorte ou vida, por ainda estares viva. Se a morte não levou-te, é sinal que Deus te guia. Abraça a tua fé e contorna por outra via. A morte é uma noite, mas a vida é um dia. Um dia cheio de sol, de flores e amigos. Tem a fé mais alta que as pirâmides do Egito. A morte quer a vida, mas a vida quer a luz. E se não morres surpreendido com um ataque cardíaco, é por derrame cerebral e um câncer maníaco. Cuidado com a vida, nunca viva sem cuidado. Movimenta-te em silêncio, senão serás exonerado. Movimenta-te em silêncio no altar dos holocaustos. Nas esquinas do pecado ouviste o que a cobra disse. Fugiste da realidade e sentiste o que a droga disse. Mas a vida é 1 minuto e 7 segundos. Cuidado com essa vida, senão perdes nos fundos. Oh vida, eu sei que refletes o amor e não refletes essa dor imensa no teu visor. Não consegues ver a dor que causas ao teu Senhor. Não percebes que esse passo que dás não dá valor. Esses caminhos são perversos, o abismo é frequente. Cuidado com essa taça, tem o veneno da serpente. Oh vida, as tuas paredes têm fantasmas. Os amigos são demónios que roubam as nossas almas. Aos domingos vai à igreja pedir por essa alma. Senão o teu corpo separa-se desse espírito. Vida é cruel, escuridão nesse espírito. Vida é papel que
se rasga nesse espírito, mas vida é fiel. A princípio segue a Bíblia. Perde-se nesse mundo, mas sabe que tem família. Vende-se nesse mundo de pecados e fantasia, e bebe sem saber o cálice da hipocrisia. Entre o tempo e a morte. Irmãos, eu era viciado 100%. O cigarro careta me dominava. Eu estava no vício do cigarro. Irmãos, o diabo tinha controlado. Imunização. Relacionado com o primeiro som, ouvida, na perspectiva de incentivar a juventude a preservar a vida, que é o valor maior, precioso à nossa vida. Nesta época pandémica, é importante sensibilizarmos os jovens a protegerem-se do Covid-19, lavarem as mãos frequentemente com água e sabão, o uso da máscara. Vamos seguir para o próximo som. Imunização, aqui na Fundação Fernando Leite Couto, e o som chama-se Ministério do Crime. Portanto, uma história interessante sobre alguns crimes que aconteceram no município de Maputo, na nossa região. Ministério do Crime, imunização na Fundação Fernando Leite Couto. Helena foi empossada em Maputo pelo procurador-geral Augusto Paulino, que, na ocasião, a aconselhou a exercer as novas funções com zelo e humildade. Processo número 19. Aqui a Lourenço Marques se falas atiram-te às 11 de um prédio. Assassinaram-te às 9, lançaram-te lá de cima e puxaram-te lá para cima. Puxaram a economia do país para uma piscina. Molharam as escrituras em escritórios de crimes, porque a tua assinatura revelava todos os crimes. Fraudes acumulados nas gavetas da PIC, outros acumulados nos palácios da Somarchil. De Moçambique só falas muito, veja a morte abrir-se. Ameaças no celular, pergunta-lhe-se. O processo número 18 foi em Martires da Machado, mas antes de partires a informação marchava. Contrataram assassinos para matarem a tua palavra. Mancharam o jornalismo com o cano de uma espingarda. Enterraram o teu corpo e ficamos sem notícias. Processos arquivados nas gavetas do silêncio. Aqui no Ministério do Crime, tudo é silêncio. Silêncio. Não falam muito desses processos. Apaga-se, fica em silêncio. São processos arquivados nas gavetas do silêncio. Aqui no Ministério do Crime, tudo é silêncio. Silêncio. Não falam muito desses processos. Senão a tua vida apaga-se, fica em silêncio. Por sua vez, a empossada garantiu redobrar esforços para, de modo a baixar o índice de corrupção naquele ponto do país. O diretor da cadeia tem muito mais elementos do processo que o diretor da cadeia não tem acesso, porque o diretor da cadeia, quando recebe o recluso, recebe a certidão de liquidação da pena, que diz, olha, este indivíduo foi condenado a esta pena e, por favor, vocês controlem. Ele tem isto, não tem os elementos todos que estão no processo. Bem-vindo a Levi, encontra-se a dirigir uma brigada do Conselho de Ministros que avalia o nível de cumprimento das recomendações presidenciais naquela província. Simão Coimbra, delegado de Obsetar, disse que o mandado de liberdade condicional do seu constituinte já devia ter sido despachado em dezembro último. O mesmo acusa a máquina da justiça de ser morosa. Agora, ele, coitadinho, está subcarregado deste trabalho de acompanhar o problema de execução das penas. Não devia ser ele. Devia ser um tribunal exclusivamente virado à execução das penas. Reconhecer os erros com humildade não é um gesto de fraqueza, é virtude. Processo número 17. O inspetor da polícia escondeu numa cassete na Avenida Calmax a processos de casos bárbaros. Machel na Moçatude, Samora com passos bárbaros. Processos armazenados, escondidos no dossiê de Maputo acumulados. Matamos uns aos outros, já estamos acostumados. Parece um manicômio com enfermeiros sem juízo. Cortam-te o pescoço, lançam a faca no autocolismo. Mas crimes
Processo número 16. Vivemos num país sem liberdade e segurança, e nem um segurança pode garantir a segurança. Processos arquivados por interesses de ganância, burgueses embriagados por uma sede de matança. Andam de Mercedes, vidros escuros e uma Gansen. Processo número 15. És a vítima, sou Ronson. São processos arquivados nas silêncio. Aqui no Ministério do Crime tudo é silêncio, silêncio. Não fala muito desses processos, senão a tua vida apaga-se em silêncio. São processos arquivados nas gavetas do silêncio. Aqui no Ministério do Crime tudo é silêncio, silêncio. Não fala muito desses processos, senão a tua vida apaga-se, fica em silêncio. Em memória a Samora Machel, Carlos Cardoso e todos os combatentes que perdemos. Rest in Peace, Moçambique. Aqui na Fundação Fernando Leite Couto, Flash S, imunização. Escravidão social, usa máscara, imunização, preservação, purificação do sistema imunológico, cuida-se do Covid-19. Caminhos são ilícitos nas esquinas capitalistas, vive-se de aparências e todos são artistas. África ainda é sustentada com mitos, cuidado com as noites porque é lá onde há perigos. Até os governantes necessitam de comprimidos. Crianças inocentes são vítimas mais que Cristo, tornam-se refém do sistema corrompido e vivem nas correntes de toda a ilusão, acorrentados nos vícios do inferno da escravidão. Se o céu é um paraíso, aqui soa veneno. Senhores preparados para extorquir o cidadão, porque os chefes vagueiam sem as cartas de condução e violam todas as leis com a carta da infração. Em Maputo é perigoso caminhar sem direção, até espíritos do mal que espreitam teu coração e colocam lá sementes que germinam na solidão. Antibióticos. Fica em casa, man. Yeah, fica em casa, man. Yeah. Antibióticos. Covid-19. Fora. Liberdade de sonhar, este é o som. Pertence ao projeto de lavagem cerebral que incentiva a toda pessoa, todo ser humano a ter a liberdade de sonhar. Todos nós devemos ter sonhos grandes, muito grandes, grandíssimos. E fique livre de sonhar, faça projetos, não vamos parar por causa desta crise, vamos dar continuidade às nossas atividades. Liberdade de sonhar. Desde o Zid Face que sigo os meus sonhos e dizem que sou estúpido porque sigo os meus sonhos. Dizem que a minha vida é um livro que não tem sonhos, mas eu sigo Malcolm X, passei noites sem sono. Caminhei como Jackson fez em Beverly Hills, iluminei essas estradas de Moss, de Baggy Jeans. Não é de hoje que o Flash influencia gerações, desde a escola da Josina que escrevia composições, passava informação sem lucrar nas comissões, gravava sem condições na cidade de Molhano. Na altura Goruan fizera história em Paris e segui os meus parâmetros, a minha cicatriz, a revolução de Pitágoras no meu pensamento. Um momento, não há lucros sem investimento. Outrora foi o Azibo que o Flash impressionara e vi os meus sonhos estampados na fé de Lara. A bênção vem dos céus, visualizo os meus sonhos, glorifico este rap como o João Paz dos monstros. Sigo os meus sonhos, vou seguir os meus sonhos. Punhos no ar! Punhos no ar! MCs desistiram de seguir o coração, mas eu sonhei em ser poeta com uma luz no coração. Eu sonhei com livros de Paulina Chaziane, levantei a esferográfica no semblante molhano, abençoei o rap na cidade do Machel e penetrei firme no universo da escrita.
Antes do sol nascer faço sexo com a escrita que completa o coração envenenado com a escrita. Muitos deles não percebem que a música é minha vida, que é brisa que bate na janela da minha vida. Vários confirmaram que és folha de cannabis. Dizem que sonhar é um crime atrás das grades, mas prefiro apodrecer numa cadeia de sonhos do que viver em liberdade e sentir-se atrás das grades. Cada sonho tem preço, o meu vale, duas frases. Seguir a realidade brilhante das tuas bases, sentir a liberdade de fluir das tuas frases e deixar estes sonhos realizarem-se nas tuas tardes. Os meus sonhos, vou seguir os meus sonhos. Punhos no ar. Para você que tem um sonho, siga o seu sonho. Punhos no ar. Vou seguir os meus sonhos. Siga os seus sonhos. Eu tenho sonhos guardados no lenço da voz Julieta. Sonhos que voaram para longe com borboleta. Sonhos coloridos mas as ondas levaram. Sonhos que foram escritos no fundo da alma. Meu coração é bison, tem riquezas do ouro. É por isso que escrevo sonhos no canto do olho. Sky's the limit. O limite é só nos céus. Sonhos são lembranças. Sonhos são troféus. E os meus sonhos. Sonhos são troféus. Vou seguir os meus sonhos. Vou seguir os meus sonhos. Vou seguir os meus sonhos. Let's do it. La 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 la. Vacina boss. Este é o show Flash MC Imunização. Como vocês bem sabeis, estamos em fase da Covid-19 e, essencialmente, já conhecemos aquilo que são os cuidados que temos de ter, o uso da máscara, distanciamento social, lavagem das mãos, entre outros. Mas há uma componente que este show vem efetivamente a deixar ficar, que é a imunização, ou seja, a fortificação do sistema imunológico. Vamos fortificar o nosso sistema imunológico, que assim também contribuímos para a prevenção da Covid-19. Flash em si, vacina boss. Usa máscara. África mete medo. E como mete medo? Pergunta aos rios que levam tanto sonho à flor das águas. Os sonhos deixam mágoas. Avisaram os companheiros. Até ver. Tudo o que é bom também acaba. África mete medo. E aqui as mulheres não são santas, desfazem a gravidez numa pia através de plantas. Temos curandeiros que curam com as mesmas plantas. Consome-se mais farinha que os brancos consomem o pó. Os putos burlam tacos sentados no cilindro. Fazem transferências bancárias, negócio imóvel. Burlam até doutores letrados do telemóvel. A África é a mãe das serpentes mais escuras. Aqui vende-se o coração das meninas mais puras. Tradição, deves respeitar a oração. Com o fio do teu cabelo podem banhar-te com maldição. África, não precisas de luz para ver, porque os velhotes sabem ver com a bengala do poder. Transforma uma palhota num palácio para viver. Transforma uma senzala numa cidade para corromper. E os bebés que nascem hoje nem 10 anos irão viver. Digo lá gerelo, 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 gerelo. Digo lá que eu pego. Vale a bona de samba. Vale África.
África é um paraíso secreto de espíritos satânicos. Os vivos são mortos e os mortos são dinâmicos. Abandona-se cemitérios para viver em apartamentos. Abandona-se casamentos e abandona-se tratamentos. Em África, não há presente, não há futuro, mas através de uma vela tu podes ver o teu futuro. Em África o preto continua desempregado, porque o branco é o patrão do preto empregado. Africanos mais pretos que os brancos desempregados, e todos são lentos como um carro estacionado. Tu deves pedir desculpas aos teus antepassados se queres ter sucesso e estar bem casado. África, mãe de guerras e invasões, abominações, pessoas vivem sem condições. Pais sem coração tratam os filhos com decepções, mas explorações, traficantes de corações. People like Vereno, 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 Vereno. People like you back home. Vale alguna Jensumba. Yeah. Vale África. África é uma mãe que chora tanto no rio profundo, porque o filho foi enterrado num buraco sem fundo e nunca mais voltou para chupar os seus mamilos, que até já caíram porque o leite pertence aos filhos. Amarram um lenço preto na cabeça do sofrimento, crianças traficadas e abusadas no pensamento. Em África é possível te casares com um morto, descobrires mais tarde que ressuscitou do aborto. E por vezes a chuva cai para mostrar a consequência do peso da consciência que restou da violência. África, terra do grito da escravatura, do espírito que voltou para combater a vida dura, do pai feiticeiro que mantizou a filha nua para que fosse promovido no serviço do feitiço. Enganado por um espírito diabólico sem juízo, escondeu para os familiares e só Deus sabe disso. Chuva Hina, Hina, Lomo África. Chuvuca, 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 e não África. Ah, mano. Cuidado com a África. Cuidado com a África, mano. Proteja-se do Covid-19. Fica em casa, mano. Medidas de prevenção. Nesta Vida Entertainment, Fundação Fernando Leite Couto, Flash NC, a.k.a. Vacina Boss. Lábios da aurora que fazem o sol nascer, são esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem o sol nascer, são esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora. Yeah. Lábios da aurora. Lábios da aurora que fazem o sol nascer, são esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem o sol nascer, são esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem o sol nascer, são esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem o sol nascer, são esses lábios que um dia contemplei. Quando os lábios da aurora outrora contemplei, sonhei com palácios que nunca visitei. A consciência levou-me à felicidade que sonhei, e de lá encontrei a liberdade da minha lei. Apesar de caminhar com ilusões perdidas, o sagrado e o profano vivem às escondidas. Aurora, sol que nasce numa avenida, pelos anseios apaixonados da raça oprimida. Entre o céu e a terra uma alma dividida, pelos tempos que se foram o passado tem feridas. Recupera o espírito com amor e esperança, embora o progresso em África nunca avança. Avança, vai com a força da tua fé, não sejas o filho do plebeu que morreu na ignorância. Alguns foram expulsos nas igrejas que rezavam. A Aurora descobriu que até os padres se beijavam. Pecados apodrecem os passos desses homens, vivem na ilusão, mas Deus é mais que os homens. É a luz da vanguarda
dos lábios da aurora. É a luz da vanguarda nos lábios da aurora. Uelele, mamá. Lábios da aurora que fazem sol nascer. São esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem sol nascer. São esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem sol nascer. São esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem sol nascer. São esses lábios que um dia contemplei. Quando os lábios da aurora outrora contemplei, em boa consciência no futuro acordei. Com profundo sentimento de respeito e gratidão, a aurora é a beleza mais perfeita da nação. É um mundo sem racismo, sem pobreza absoluta. A moral de obedecer quando as leis são justas. A aurora purifica cristãos e judeus. Inspirou-se em ver brancos e negros no poder. São palavras majestosas com todo o sentimento. Liberdade é a herança mais sagrada do momento. És a mulher mais linda com os laços de amizade. Lábios da aurora, a nossa liberdade. Uelele, mamá. Uelele, mamá. Uelele, mamá. Lábios da aurora que fazem o sol nascer. São esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora que fazem o sol nascer. São esses lábios que um dia contemplei. Lábios da aurora. Imunização, purificação do sistema imunológico. Protejam-se do Covid-19. Esta é uma mensagem diretamente da Fundação Fernando Leite Couto. Usa máscara. Aqui com o Flash MC, a Nesta Vida Entertainment. E agradecer aqui a presença do artista butano aqui neste show. Contradições nas relações, as decepções. É preciso ser mulher para me roubar o coração. A gravidez não aprisiona, talvez a educação. A mulher foi feita com o símbolo do amor, a esperança do universo, o recinto do sabor. Por detrás de um grande homem existe uma mulher. Até os homens mais pequenos também têm mulher. A diferença é que os grandes é que pagam as despesas, enquanto os mais pequenos vivem de incertezas. Não sabe se a mulher é somente sua pertença, porque vive de aluguer e a relação é uma doença. Espírito que a relação, dormir com uma mulher que te trai o coração. Não existe confiança, existe traição. Mas precisas ser homem para mostrar à tua mulher que na vossa relação ninguém mete a colher. Na vossa relação ninguém mete a colher. Contradição é a flor que nasce em ti. O coração lança sementes na escuridão. Contradição é a flor que nasce em ti. Quando o coração lança sementes na escuridão. É preciso ser um homem suficiente para mostrar que a mulher vale mais que beber e se pintar. A mulher foi feita como o símbolo do amor, a esperança do universo, o recinto do sabor. Por detrás de um grande homem existe uma mulher. Até os mais pequenos também têm mulher. A diferença é que os grandes é que pagam as despesas, enquanto os mais pequenos vivem de incertezas. Não sabe se a mulher é somente sua pertença, porque vive de aluguer e a relação é uma doença. É um espírito que a relação, dormir com uma mulher que te trai o coração. Onde não existe confiança, existe traição. É preciso ser homem para mostrar à tua mulher que na vossa relação ninguém mete a colher. Na vossa relação ninguém mete a colher. Contradição é a flor que nasce em ti. Quando o coração lança sementes na escuridão. Contradição é a flor que nasce em ti. Coração lança sementes na escuridão. Harmonia para os casais, reconciliação para os divorciados. Agarra na tua mulher, man, e oferece-lhe flores vermelhas. Quando houver uma discussão, man, já sabes, man, é só amá-la, 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 amá-la.
Imunização na Fundação Fernando Leite Couto. Nada de contradições. Viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, porque o povo lutará. Isto é a memória de um combatente. Todos combatentes. Moçambique, Moçambique, Moçambique é paraíso para os brancos, inferno para os negros que trabalham nos bancos, que contam só valores que pertencem aos brancos. Moçambique é paraíso para os brancos, inferno para os negros que trabalham nos bancos e que contam só valores que pertencem aos brancos. Aqui muitos moçambicanos foram enterrados vivos, com as mãos bem atadas, lançados para os rios. Os que foram deportados como escravos ficaram frios. Os chefes militares de Portugal ficaram ricos. A memória do combatente africano ficou em livros, registros de vanguarda, riqueza para os nossos filhos. É a memória do combatente que abandonou o conforto, na altura em que a mulata não conhecia o aborto, na altura em que o dólar não havia chegado ao porto. Era tudo metical e um comércio sem desconto. Muitos foram traficados de Moçambique a São Tomé, de lá foram levados para a América do Sul. Mas com as ideias do racismo os homens perdiam a fé, morriam pelo caminho lançados para o mar, e nunca mais os seus filhos conseguiam os encontrar. Por detrás desses atos macabros assassinatos, irmãos foram queimados pelos brancos e envenenados, irmãos transportados nos barcos acorrentados, dirigentes da prisão, loucos embriagados. Muitos africanos foram condenados à morte, mas a memória do combatente continua viva e forte. Ser rico é muito mais que lutar pelo dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Ser rico é muito mais que o dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos o tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Moçambique corrompeu-se com os presidentes mortos, os bancos na falência, os residentes loucos. A memória do combatente enfrenta várias lutas. É um país escondido atrás de dívidas ocultas, pacientes sem consultas, educação, empresas falidas e rainhas perdidas que traem os combatentes com matrimónios forçados. Na verdade somos escravos destes tempos pesados, e tudo pesa mais porque a crise se instalou. Veio roubar a memória do combatente que lutou, que pegou em armas e disparou os opressores. Mas os tempos já mudaram, ladrões são doutores. Alunas nas escolas dormem com os professores, e os negros e mulatos continuam sacrificados, porque a cor da pele é inferior que os seus mandatos. Irmãos estão na jail tratados como macacos. Isto é ainda a escravatura que só ficou mais moderna. Alguns na fartura, outros choram na caverna. A memória do combatente aqui já nada governa. A memória do combatente é uma lembrança eterna. Ser rico é muito mais que lutar pelo dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Ser rico é muito mais que o dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Os indisciplinados, os incompetentes, os preguiçosos, os negligentes, os corruptos, os que praticam o burocratismo, os que praticam a inércia, os que cultivam o espírito de rotina, os que desprezam o povo, os que desviam os bens do Estado, os esbanjadores dos bens do povo. Nos casos disciplinares, aplicaremos medidas de acordo com a gravidade da falta. Memória do combatente. Imunização na Fundação Fernando Leite Couto. Aqui com Vacina Boss. Peace nesta vida. Entertainment. Word.
weke matata, muare mascaranho. Covid-19 lela, nani mala. Munha weke matata, muare mascaranho. Covid-19 lela, nani va. Hey, nani mala. Covid-19 lela, nani va. Check. Munha weke matata, munhore mascaranho. Começou a luta, fracassos, diversos empregos que nunca me levaram a perfeitos aconchegos, meu Deus, seus sagrados. Canudos para se ingrar não tens direitos, desde-me a 20 e tal anos, velho imigrante nesses pretos cenários que a vida proporciona todos pretos. Gravem isto que vos digo, neste país não tem direitos. São obrigações que contamos com os dedos, é um límpido espelho, se te vires neles és pobre. O mundo gira vagaroso à nossa volta, não há uma porta, no pensamento só revolta. Mas lutar, lutar, lutar com desespero e nunca deixar-se morrer, porque a morte eu não me entrego. Com a fé ninguém se afunda, a dor é profunda, a vida é imunda onde se circunda. Solar os nossos lindos planos, bonitos manos, quando a esperança fica morta não valoriza o ser humano ao contemplar o mundo pelo meu prisma. Vendem toneladas de farinha bisma, creio bem que o cancro social se perdura, apesar do pacto de abolir a escravatura. E por trás vendem armas más com fartura, não é preciso ter lupas porque a paz não é segura. Falsa ajuda, o dinheiro que recebem vimos as curas, onde o Covid não tem cura e a nossa vida fica escura. Ai, muare mascaranho. Covid-19 lela, nani va. Munha weke matata, muare mascaranho. Covid-19 lela, nani va. Covid-19 dá-se a face à nossa terra, desaba muitas vidas, declara nova guerra, nova ferra. Mortes inconcebíveis no planeta, a sombra apocalíptica se alastra nesta espera. O medo aperta o peito, bate forte o coração, tarde ou cedo. Declara o tempo, fim da infecção. Adera à prevenção, que opta por salvação. Saia mascarado, fica em casa, bom recado. Fica em casa pela lei que foi por Nilce decretado. Isto é estado de emergência, evite consequências. Lave as mãos com sabão e nunca caia em tentação. Os locais aglomerados, mantenha a tua distância. Locais estão fechados, é saúde e relevância. Yeah. Saúde e relevância. Saúde e relevância. Covid-19, o vírus que dizima pessoas. Vamos nos proteger todos em Moçambique, em Portugal, em Brasil, em Cabo Verde, em São Tomé, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em toda a Europa, em todo o mundo. É uma pandemia que está a matar todos nós. Vamos nos proteger. Usa uma máscara constantemente em casa ou na rua. Lava as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver disponível, pode lavar com a cinza. E proteja-se, fica em casa. Distanciamento social, Covid-19, imunização aqui na Fundação Fernando Leite Couto. Munha weke matata, muare mascaranho. Covid-19 e nani mala. Yeah, Covid-19, fica em casa. Fatality. Finish him. Finish him. Quando eu disser flash, vocês dizem NC. Flash, flash. Sim. Quando eu disser flash, vocês dizem NC. Flash, NC. Flash, NC. Quando eu disser Fernando, vocês dizem Couto. Fernando, Couto. Fernando, Couto. Quando eu disser Fernando, vocês dizem Couto. Fernando, Couto. Fernando, Couto. Quando eu disser flash, vocês dizem NC. Flash, NC. Flash, NC. Quando eu disser Fernando, vocês dizem Couto. Fernando, Couto. Fernando, Couto. Quando eu disser flash, vocês dizem Couto. Flash, Couto. Flash, Couto. Quando eu disser NC, vocês dizem Couto. NC, Couto. NC, Couto. Kung Fu, sabedoria, profecia maléfica, substância venenosa com poesia benéfica.
É o ataque deste lírico vampírico, mordendo o teu pescoço mecânico jurídico. Vacina boss, funda as vossas lâmpadas, imbecis deitam lágrimas enchendo várias chávenas, abrindo páginas e lançando fábulas. Versos funcionam como máquinas nas fábricas, assassinando-te, táticas dinâmicas, lâminas metálicas cortando as vossas caras, lançando flechas, setas benéficas, serpente cuspindo barras magnéticas. Neutraliza o teu sistema cardiológico, MCs desaparecem e nem os vejo com binóculos. Corta o teu pescoço com a ventoinha do helicóptero, o hipopótamo que dá-te golpes no estômago. Estilo K-Rilla, tiro ossos no sarcófago, mastigo o teu esqueleto assinando os meus autógrafos. Yeah. Quando eu disser flash, vocês dizem NC. Flash, NC. Flash, NC. Quando eu disser Fernando, vocês dizem Coto. Fernando, Coto. Fernando, Coto. Quando eu disser flash, vocês dizem Coto. Flash, Coto. Flash, Coto. Quando eu disser flash, vocês dizem NC. Flash, NC. Flash, NC. Hey yo DJ, just do that. Disser flash, NC, flash, NC, flash, NC. Quando eu disser Fernando, vocês dizem Coto. Fernando, Coto. Ah, man. Coto. Hold on. Finish him. Agradecer aqui à Fundação Fernando Leite Couto pela oportunidade que nos concedeu de apresentarmos aqui estas obras artísticas, estas músicas que estão aliadas ao conceito de imunização que visa sensibilizar a juventude moçambicana e a todos, a sociedade civil, para protegerem-se da pandemia atual, Covid-19 e outras maldades que efetivamente possam infectar o nosso sistema imunológico. Quero, na sequência, agradecer ao músico, meu convidado especial, Butano, pela parceria com a Ambira, que é um instrumento tradicional, e também com uma guitarra. Nessa sequência, agradecer a Nesta Vida Entertainment pela parceria, colaboração e agenciamento. Lembrar que este concerto também visa em fazer a demonstração do disco Antibióticos. Se ainda não adquiriu, pode adquirir pelo número 84 32 02 860, número 84 32 02 860, que é a minha segunda obra discográfica no mercado. Nós voltamos numa outra próxima oportunidade. Aqui Flashency, One Love. Os meus sonhos são troféus. Vou seguir os meus sonhos.